Bom dia novamente, pessoal. Então, eu vou estar apresentando aqui a nossa palestrante de hoje, que é a Stephanie Natasha Luzia de Castro, mais conhecida como Tef Castro. Ela é técnica agrícola e desde então ela tem viajado bastante, buscando participar de projetos, trabalhando em ecovilas, fazendas e também com tribos indígenas. Eu creio que ela vai se apresentar mais um pouquinho. Tef, pode ficar à vontade, tá bom? Tá certo, muito obrigada, Caroline. Então, inicialmente eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer a quem está organizando esse encontro, então agradecer ao professor Otávio, Catriane, Caroline e todos que estão envolvidos nesse projeto muito legal de trazer experiências e conhecimento. Então, como Caroline falou, meu nome é comprido, Stephanie, Castro Vieira, mas todo mundo me conhece por Tef Castro. E deixa eu abrir para vocês aqui para mostrar as redes sociais e já me apresento um pouquinho, tá? Deixa eu abrir. Pronto. Então, eu vim hoje falar sobre a importância da mulher nos... Só um pouquinho. Travou aqui, viu? Uma paciência aí, galera. Um pouquinho. Problemas técnicos. Estou usando a internet aqui da tia, que a minha deu problema. Achei. Então, venho falar hoje da importância da mulher nos processos produtivos dos sistemas agroflorestais. E hoje, dia 25, é um dia muito legal porque é o dia da mulher negra, latina e caribenha. E também o dia da agricultura familiar. Aqui hoje, nessa região onde eu estou, no centro do Rio Grande do Sul, é o dia do colono e motorista. Então, bem no momento que eu venho falar sobre essa agricultura sustentável, sobre a mulher no campo, é um dia... Todo mundo me conhece por Tef Castro. Aqui tem algumas redes sociais, se vocês se interessarem em conhecer um pouco mais sobre mim, sobre o projeto, sobre o destino. Como a Caroline falou, foi com conhecimento e buscando também a troca de cultura, Nosso país é cada cantinho tem uma diferenciação de cultura, de modo de produzir, de modo de viver mesmo. Então, eu fiz o técnico agrícola aqui no Rio Grande do Sul mesmo, na região um pouquinho longe de onde estou, mas na fronteira com o Uruguai. E o que eu vivenciei muito foi monocultura, Eu vi muito essa questão de químicos, de agrotóxicos, aviões agrícolas por todo o campo, e na época que eu cursei técnico aqui era mais para a produção de cigarro, o tabaco, o fumo. Hoje virou, a maioria é soja. Então, nos últimos 10 anos eu venho buscando conhecer mais sobre agricultura diferenciada, vamos dizer assim, agricultura que regenera, que cuida do meio ambiente, diferente da agricultura que me ensinaram no técnico, que eu aprendi a agricultura convencional. Então, nessa busca de conhecimento sobre o espírito de melhorar, de produzir sem prejudicar o sistema, eu comecei a viajar juntamente com minha mãe, que tem um projeto de gastronomia, e uma coisa interfere na outra, Você produzir um alimento saudável e também levar para a mesa ele de um modo saudável também. Então, eu estive, como ela falou, em ecovilas, que já trabalhavam com permacultura, com a produção orgânica, fazenda também de agrofloresta e projetos sociais para levar esse conhecimento para os jovens e adolescentes, a consciência da importância da preservação. Aqui eu vi muito, infelizmente, em pleno século XXI, e eu senti na pele o preconceito. Quando eu saí para fazer estágio, eu não consegui nas áreas que eu queria. Por muitas vezes ser destinada a masculino. Mulher não deveria estar no campo. Então, essa desigualdade de gênero ainda tem. Dentre profissões, tarefas, essa distinção, Mulher não pode fazer isso. Não, a mulher pode fazer o que ela quer, o homem pode fazer o que ela quer. Não é questão de gênero, é questão de habilidade e aptidão. Quando você se sente apto para isso,
você tem que ir fundo, não importa como as convenções se dizem. Então, eu venho falar sobre esse protagonismo da mulher camponesa, que eu vivenciei muito, muito tempo, só que não é mostrado muitas vezes. Acaba sendo o homem o dono da propriedade e a mulher somente a esposa ou auxiliar, né? Mas está mudando cada vez mais, principalmente nesses modos de produção sustentáveis. Então, aqui venho falar da mulher do campo, o protagonismo feminino. Então, dentro da agricultura familiar, é algo que vem se consolidando ao longo dos anos. Hoje, as mulheres rurais não estão apenas dentro das suas casas, elas estão no campo também, gerando renda, desenvolvimento econômico para sua família e toda a comunidade. As mulheres rurais ocupam um papel fundamental na produção dos alimentos, na agricultura familiar, e normalmente utilizam práticas agroecológicas nesse processo. Intrinsecamente, elas, no intuitivo mesmo, já trabalham com a floresta. Por quê? Eu vivenciei minha bisavó, minha avó, minhas avós, na verdade, tendo sempre quintais grandes aqui, tinha uma cultura, hoje é mais latifúndio mesmo, mas tinha uma cultura assim de você ter seu alimento para o seu dia a dia. Então, eram hortas que você olhava, principalmente na minha bisa, era água florestal. Ela tinha desde a batata, desde o brócolis, desde o agrião, a ervas medicinais, que eu, querendo ou não, fui um bebê ecológico, porque nunca foi colocada uma fralda descartável em mim, não. Sou um pouquinho velha, né? Mas, sempre foi fralda de pano, já pensando em não ter esse descarte de plástico, tanto, né? De coisa que não vai poder reaproveitar, para não ter tanto lixo. E também eu vivi muito a questão das ervas medicinais, do alimento puro da mesa, que vai para sua mesa. Então, essa vivência da mulher, que já era colocada mais dentro de casa, ela tinha seu quintal, seu jardim, então ela já sentia essa conexão com a terra, né? E sente até hoje, claro. Então, dentro dessa busca sobre uma agricultura diferenciada, eu via na VESE, tá? E aí eu trouxe um texto muito legal, aqui um trechinho, que ela falou, e que está muito hoje no nosso dia a dia, principalmente durante a pandemia. Ó. A agricultura convencional é a arte de explorar solos mortos, porque as pessoas que comem agora se tornam doentes. Uma planta deficiente somente pode gerar um homem deficiente, e a deficiência sempre significa doença. Por isso, precisa ser cada ano mais leitos hospitalares. Então, isso foi Kiana Primavera, uma pessoa incrível que infelizmente faleceu no começo do ano, né? Deste ano. E ela passou muito sobre a questão de cobertura de solo, de cuidado dos micro-organismos, a microfauna, a macrofauna do solo. Então, você cuidar do ambiente para colocar as plantas nesse ambiente. Tá? Ela foi uma doutora que nasceu, doutora em engenharia, né? Agrônoma. Ela nasceu na Áustria, mas ela migrou aqui para o Brasil em 1950, engenheira agrônoma e escritora, professora da Universidade Federal aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela contribuiu para organizar o primeiro curso de pós-graduação na agricultura orgânica. Então, falando de mulher, essa foi uma grande mulher que trouxe a agroecologia para todos, principalmente para seus alunos, mas hoje é uma grande referência para quem quer trabalhar em prol da sustentabilidade. E outra pessoa que eu acho muito importante e trouxe muito conhecimento para todos dessa área é Ernest Guest. Ele tem um trecho muito interessante para a gente pensar. Será que não conseguiríamos maior resultado se procurássemos modos de cultivo que proporcionassem condições favoráveis ao bom desenvolvimento das plantas, ao invés de criar o genótipo? Essa pergunta eu me fiz quando eu já estava saindo para trabalho e entrei numa empresa de biodiesel, esmagadora de biodiesel, né? Recebia soja totalmente transgênica. No primeiro ano que eu fui trabalhar na empresa ainda tinha um pouco de soja orgânica aqui na região, mas depois foi totalmente RR1, RR2, então era agora nem sei porque eu estou bem distante dessa área, qual essa modalidade de transgênica que tem hoje, mas era tudo transgênico. Eu vendo aquilo, infelizmente dentro do escritório, né, porque eu não consegui trabalhar no campo, me colocaram para digitação de nota fiscal e contrato, não consegui
trabalhar no campo, né? Aqui no sul. E a gente vê isso. Eles tentam melhorar a planta e não o ambiente para a planta viver. Isso é errado. No meu ver, isso é errado. A gente tem que melhorar o ambiente para, sim, desenvolver uma agricultura ótima para a nossa vida e para a vida das plantas também. Ernest Guest nasceu na Suíça, tá? É agricultor e pesquisador, eu acho que muita gente já conhece, né? Agricultor e pesquisador, ele criou o conceito da agricultura sintrópica. Desde a década de 80, ele vive no Brasil e ele comprou a fazenda Fugidos da Terra Seca, que quando adquiriu era bem isso mesmo, era uma terra improdutiva por conta do desgaste feito por se eu não me engano, era a criação de porcos, tinha macaxeira, né, mandioca, e eles desgastaram o solo, cansaram o solo, totalmente desmatado, e ali em Piraí do Norte, na Bahia, ela virou a Fazenda Olhos d'Água hoje, revivendo 14 nascentes depois de usar agrofloresta regenerativa, né, essa sucessional, para melhorar o ambiente produzido. Então, dentro dessa questão que eu tanto estou falando de sustentabilidade, eu trouxe o trecho da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU em 1973, e que visa o seguinte: olha só o que eles dizem, o atendimento das necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às próprias necessidades. É isso que o que a gente tem que pensar hoje, que eu vejo o que vai regenerar o ambiente e regenerar nós mesmos em conexão com a terra, em voltarmos para o campo, produzirmos nosso alimento e ainda vender o excedente. É você pensar no futuro, não só no ganho lucrativo hoje, mas pensar nas futuras gerações. E nós não podemos ser gananciosos ao ponto de extrair tudo os recursos naturais e não pensar no futuro, que já está aqui, já está a mudança climática, já está nos mostrando que fizemos muito tempo errado, só pela ganância. Então a mulher já tem essa questão de conexão. Eu sinto e vi muito pelos assentamentos muitas mulheres que já fazem sem saber esse nome de agricultura sintrópica, agricultura agroflorestal. Elas já fazem, elas já analisam, observam os detalhes de como é o funcionamento, né, da biodiversidade, e já trabalham com a questão de produzir mamão, de produzir pimentão, tomate e várias diversidades de cultivos já sem agrotóxico e já usando a sucessão e o melhoramento. Aí eu trouxe mais um trecho que faz crise ecológica, segundo Carvalho, né, no qual os bens naturais estão cada vez mais escassos, degradados e poluídos. Nos anos recentes têm sido dadas demonstrações irrefutáveis da insustentabilidade do modelo de exploração da natureza praticado pela nossa civilização. Isso aqui resume um pouco do que eu estava falando, né? De acordo com Montanini também, uma das formas de amenizar o manejo dos recursos naturais, nos quais as espécies lenhosas, árvores, né, arbustos, são utilizados em associação, simultâneo ou uma sequência temporal. Então, os sistemas agroflorestais, as SAFs, são reconhecidamente modelos de exploração de solos que mais se aproximam ecologicamente da floresta natural. Isso também eu senti quando eu estive na aldeia. Eu visito quase todo ano os amigos da aldeia Cariri Chocó, em Alagoas. Quando você entra na aldeia, você vê a importância dos povos indígenas, de quem é nativo dessa terra e quer simplesmente extrair o mínimo para a sobrevivência. Ele quer sempre a preservação, porque se degradar, se desmatar, acabou a vida deles. E acabou a nossa também. Isso a gente tem que pensar, mudar a nossa mentalidade, ou renascer a nossa mentalidade, porque a agricultura não é de agora, né? Até o Gervásio falou no encontro anterior, já vem há pelo menos uns 10 mil anos que se faz agricultura. E antes não existia agrotóxico, é uma coisa muito recente. Não existia esse modo de produção da Revolução Verde, né? Então é só reviver o que a gente já sabe, produzir de modo consciente. Então, sistemas agroflorestais. A importância da
constatamos a existência de extensas áreas improdutivas, consequência da degradação, principalmente da prática do cultivo itinerante, que é uma modalidade de exploração não sustentável do solo. Totalmente, produzir um ano, produzir dois, aí no terceiro ano você diz, não, essa terra já não é boa, vou vender ela, vou devolver para redatário, não quero mais, vou para outra área. E assim vai, cada vez mudando de ambiente e deixando para trás um grande desgaste de solo. O manejo desses ecossistemas agrícolas visa manter e ampliar a sua produtividade, a qualidade do ambiente, o ar, água, solo, a diversidade ecológica, as funções ecológicas, econômicas e também sociais do meio rural. Aqui eu venho falar também que a gente é donos desse planeta Terra? Não, a gente é parte do planeta Terra. E quando ele fala aqui, ó, em ar, água e solo, volta também a nossa questão hoje da pandemia. O que é mais importante hoje? Não é respirar, é estar saudável. A importância de um ar puro para o nosso organismo. Da água, que quando no colégio, nunca me esqueço, incolora, insípida e inodora. Onde hoje a gente acha essa água? De tanta poluição. Está difícil de achar um tipo de água assim, não é mesmo? Então, o planeta Terra vai continuar funcionando muito bem, mas ele se regenera, ele vai mudar. O Sol está aí há muitos milhões de anos, mas vai viver um bom tempo. Então, essa Terra não vai acabar. O planeta Terra não vai acabar. Mas nós, seres humanos, a nossa sociedade, a nossa civilização pode acabar, se não pensarmos diferente e melhorarmos para nós mesmos e para a Terra. Então, a diversidade biológica, as funções ecológicas, econômicas, sociais do meio rural é muito importante para esses ecossistemas e para nós. Então, o sistema agroflorestal vem nessa veia e para o presente. Então, aqui eu vim falar só um pouquinho de como é o status, sistemas agroflorestais. É plantar com diversidade de plantas, porte rasteiro, baixo, médio, intermediário e alto, nos ciclos de vida diversos, de forma que possa aproveitar o espaço do plantio tanto na vertical quanto na horizontal. Vários estratos e escala de tempo previamente otimizada. Oi, perdão. Desculpa interromper. Pode falar. Você observou, sua apresentação saiu. Saiu? Ai, faz muito tempo? Sim, tá com uns 2 minutinhos só. Puxa, espera ainda. Desculpa, viu? Não, obrigado. Se avisar aqui pra mim aqui, eu não vi que saiu, perdão. Deixa eu tentar novamente, só um minutinho. Tá, vocês estão me vendo agora? Caiu aqui então. Ainda. Tá voltando? Sim, tá voltando. Eita. Abriu. Sim. Ah, tá. Obrigado. Obrigado por avisar, Otávio. Como é que nós estávamos? Aqui. Então, aqui eu estou falando um pouco do sistema agroflorestal, que ela imita a floresta natural e a gente produz hortaliças, grãos, tubérculos, frutos, madeiras, plantas capazes de fertilizar o solo. Então, o SAF favorece micro e macrofauna, promove recuperação, infiltra água e estreita a relação do homem com a terra. E é isso que eu quis trazer hoje, falando, claro, de que a mulher é importante nesse sistema e para ela, e para mim, eu sinto, é um sistema que não só melhora essa relação do homem com a terra, como também garante autonomia alimentar dos camponeses, tanto em quantidade quanto em qualidade e diversidade. E um tópicozinho assim só que eu venho destacar, querendo ou não, vim falar um pouquinho das experiências que eu tive, e eu senti no modo convencional, não no curso, eu estudei no Instituto Federal Farroupilha aqui de São Vicente Sul. E na época do curso, não, os professores maravilhosos, a gente fazia todas as práticas em máquinas agrícolas, que na época eu não tinha o pensamento diferenciado, eu tinha o pensamento convencional, não tinha me apresentado a esses modos de produção
ecológicos, né? Então, eu fazia tudo, a gente fazia tudo dentro do técnico, mas na hora que eu saí para trabalho, havia essa questão de, não, mulher não sobe em máquinas agrícolas, não, mulher não vai subir no trator. E os sistemas agroflorestais colocam mais essa igualdade. Não tem essa questão, não. Te traz um empoderamento dentro do sistema, te traz uma facilidade para você sentir a vontade de trabalhar com sua aptidão para a terra. Aqui eu trouxe uma imagem de Live and Syntropy da Agenda Guest, né, para a gente ter uma visão de como é esse sistema florestal. Então você vê essas variedades de plantas que muito do que é dito, muitas vezes, é muito trabalhoso. Inicialmente, sim, precisa de uma mão de obra, mas eu acho isso bom porque vai colocar o homem no campo, a família toda vai trabalhar, não vai querer sair para a cidade e vai te trazer rentabilidade rápido. Você vende as hortaliças, depois você já vai ter os frutos, depois de mais uns anos você já vai ter madeira. Está sempre diversificando e você está sempre tendo renda em vários períodos. Se der um problema de seca num ambiente com o equilíbrio que é o agroflorestal, você não vai ter problema. Se uma produção não der, a outra tem. Então essa diversidade, essa biodiversidade avançada é muito bom. Aqui também, então, falar sobre isso, sobre agroflorestas como agroecológicos e biodiversos, traz proteção, cobertura de solo, sem uso de químicos, né, sem uso de insumos de fora, porque tu produz a tua própria matéria orgânica. Inicialmente, como eu falei, é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque você vai precisar de mais de mão de obra, você vai matéria orgânica traz de fora, né? Mas rapidamente você colocando plantas que te solo já vai estar compensando. Então você faz a prática da capina seletiva, porque muitas coisas você vai estar trazendo para o sistema sem plantar, porque o solo vai se regenerando e tem muita semente ali em dormência, né, que vai vir sementes nativas, né, plantas nativas. A poda, como eu falei, então manejo certificado, que é entrando a dinâmica das florestas naturais. E essa renda, então, a curto, médio e longo prazo. É recriar florestas produtivas, semelhantes na forma e na função aos ecossistemas originais do local. Aqui uma imagem de um projeto que eu estive, que é na Fazenda Saúva, e você pode ver aqui, se você não identifica, é tão biodiverso, que você não identifica. Ó, você consegue ver ali a bananeira, o mamão, a eritrina lá atrás, e lá embaixo está essa imagem aqui, ó, tá? A gente colocando matéria do solo, a gente capinou, podou os cacaueiros antigos que tinha ali, está colocando a madeira para a cobertura. Então, voltando a essa imagem, é maravilhoso a umidade que o próprio microclima já está formando, né? Então é maravilhoso poder ver que a gente pode manejar homens e mulheres de igualdade. Então, a questão da geração de renda, com essa diversidade você vai ter alimentos saudáveis para seu consumo no prato, para venda e a agroindustrialização desses excedentes. Você pode vender in natura nas feiras, para mercados, você pode fazer essa venda muito para colégios, né? Então, que dá essa visibilidade muito grande hoje para trazer para as escolas. O agrofamiliar traz a questão de você consumir o produto da sua região, não trazer de fora. Você valorizar o produtor da sua região, consumir de perto, isso é muito importante. Dentro da mulher também, aqui agora falando, é a questão que a gente, querendo ou não, aprende com nossas mães, com nossas avós, a fazer conservas, geleia. Muitas mulheres têm essa questão de já ter esse dote culinário, então você pode fazer essa agroindustrialização e tirar um valor maior pelos produtos, né? Artesanato também, quem tem uma mão para isso, eu gosto de fazer artesanato, conheci muita gente que utilizando dessa renda é muito bom também. Dentro da gastronomia e do turismo rural, que é muito importante. Então, você trazer esse conhecimento e já ganhar renda, né? O turismo rural trazer para a sua fazenda grupos que possam fazer visitação guiada, cursos.
trazer mais renda para todos os casos. Então, vai ter um lugarzinho para cada um da família dentro do processo da agrofloresta. Valoriza o homem no campo, né? Isso que eu ia falar aqui, ó, benefícios para agroflorestadores e agroflorestoras. Agroflorestores e agroflorestoras. Funciona, e tem várias fazendas hoje já mostrando. Se você pegar na própria internet, que agora a gente está tanto na internet por conta da pandemia, do isolamento, você vai ver alunos do Ernst, do Henrique Souza, que são hoje a grande empreendedores nessa área, e você vê o João, que é a fazenda de semente, você vê a própria Aurora Florestal, do Gil, que acredito que vai estar aqui, né, que eu vi na próxima reunião. Então, a necessidade de mão de obra faz com que o homem não saia do campo, o homem fique e veja que é importante. Quem tem aptidão muitas vezes vai para a cidade porque não encontra trabalho no campo, porque o latifúndio, esses grandes latifundiários colocam 2 a 3 pessoas, porque é máquinas gigantescas que compactam o solo, né? E acaba a pessoa não tendo renda ali no campo. Ah, não, uma pessoa trabalhando numa máquina e pronto. Assim como a agrofloresta precisa de mão de obra, o cara não vai precisar fazer. Traz também a cooperação, a solidariedade, porque muitas vezes, até pela questão das sementes crioulas, você vai trocar uma conversa com seu vizinho que também faz, com quem faz, você vai ter essa cooperação também de mutirões, né? Nessas redes, troca. Você vai ter que ter saberes dos mais antigos, saber o que tinha nessa região, adaptar o sistema para cada região. Então, o que plantava mais aqui? Porque muito já foi desmatado. A gente muitas vezes chega numa área e nem imagina o que ali tinha antes, né? Então tem que ter esses saberes antigos, os saberes das regiões, é muito importante. Então, o aprendizado a partir do exemplo. Esse aprendizado a partir do exemplo, eu vivenciei também um assentamento em Alagoas. Quando eu cheguei para trabalhar, eu vi muita gente achando, não, isso não funciona. E quando você... Opa, entrou um áudio aqui. Então, aprendizado a partir do exemplo, lá naquele assentamento, pelo CPT a gente foi para lá, e muitos achavam, não funciona. Quando você começa a fazer e mostrar que o sistema funciona, eles já vão recriando. Já teve muita gente. Eu vou começar a fazer isso que funciona. E eu também vi pessoas. Era pelo intuitivo, né? Então o exemplo é o melhor. Hoje. Não trouxe? Das experiências agroflorestais, aqui eu coloco como educação para as próximas gerações, o que é importante desse sistema agroflorestal, e a mulher que acaba tendo maior conexão com as crianças, né, pelo menos filhos, sobrinhos, fica cuidando, já traz esse exemplo através da agrofloresta, leva junto e mostra, o homem também, claro, toda a família cooperando. Então a agrofloresta é uma ótima sala de aula. É uma sala de aula viva, concebendo o trabalho como um princípio educativo. A relação com os alimentos, a nutrição, o acompanhamento das crianças vendo todo o processo, desde a produção, observações dos processos do nascimento e morte, dos animais atuando e transformando. A participação nos ciclos de plantio, que o plantio é a vida, as podas é a renovação, e a reciclagem, que é uma morte, transformação. Então todo esse processo pode ser observado por crianças e adolescentes. Isso já chegar para o futuro delas com um mente diferenciado. Eu senti isso na infância, vendo que a gente tem que mudar o modo de produzir, porque não vivenciou isso na infância e adolescência. Então é difícil compreender que a gente tem essa conexão, que a gente, como diz o é muito inteligente. E as mudanças ao longo do tempo, das estações, fase de lua, clima e ciclos, tudo isso pode ser vivenciado a partir da sala de aula agroflorestal.
A importância da postura de cuidado, da conexão com as práticas de cobertura de solo com matéria orgânica, a transformação dos resíduos orgânicos caseiros, reciclagem através da composteira. E aqui volto de novo a falar da questão da mulher, pelo menos que eu vivencio, a questão da cozinha. Querendo ou não, a maioria, muitas mulheres casadas, tem família, vai muita coisa para o lixo. Não, reciclagem, compostagem, isso também, muito trabalhado, é muito importante. O poder e as características das plantas medicinais, como eu falei anteriormente, a gente aprende, a grande maioria aprende com avós, bisavós, a usar as ervas medicinais. E isso pode ser trazido e plantado junto no sistema agroflorestal. Aprendizado da medicação das plantas, né, que são essas plantas que não são convencionalmente comestíveis, mas que são muito boas para o nosso consumo e que muita gente não conhece. E que tem que buscar os saberes dos antigos, os saberes das mulheres do campo. As crianças exercitam o cuidado, o amor à terra, sentindo responsáveis por ela, responsáveis pelo planeta em que vivem. A diversidade sendo trabalhada com a percepção de que cada ser tem uma função. E o sistema biodiverso é mais equilibrado e natural. Então a gente tem que trazer o equilíbrio das nossas relações sociais, onde todos podem trabalhar no campo, não só o homem como proprietário, mas a mulher também como proprietária de fazenda, todo mundo está auxiliando para o equilíbrio da natureza e o equilíbrio do trabalho e do valor. Vou de novo. Aí. Aqui eu trouxe uma imagem do projeto social da Saúva, que é em Nilo Peçanha, na Bahia, e que tudo isso que eu estava falando é vivenciado lá. As crianças vivem numa comunidade rural, numa comunidade que hoje a renda maior dela é Guaraná. Das grandes empresas que chegaram lá para lucrar em cima do Guaraná. E aí a Projeto Saúva, através do Vinho e da sua esposa Bianca, fazem um trabalho muito interessante para reviver esse amor pela ecologia com as crianças. E elas vivenciam depois da aula, né, a aula normal, do curso normal delas. Como elas plantam, elas se alimentam, então o café delas é todo tirado da própria produção. Então elas têm esse cuidado de aprender e de ter valor pela terra que vivem. É muito bom. É muito bom as crianças poderem ter as referências, tá? Então, é muito bom você poder ver no olhar da criança ela entendendo. Aulas que a gente tinha, às vezes, de agroecologia, né, que a gente falava para ela sobre o sistema florestal, sobre cuidado com a terra. E quando a gente ia lá para dentro da área de floresta, é tão lindo você ver ela dizendo: olha aqui uma micorriza, olha aqui, ó, isso aqui é uma punk, ó tia. Então você vê que elas estão entendendo. E a família é importante nesse cuidado. Então a mãe está mais próximo diariamente com as crianças, poder levar isso, trabalhando no campo, tendo melhor renda pela variedade de cultivos e também ensinando seus filhos e seus netos. Acho que eu queria passar. Quero conversar com vocês, vocês me disserem as questões. Vou passar um pouco sobre o tema. Quem tiver perguntas, quem quer saber um pouco da minha experiência. Muito bacana, Tessi. Tessi, eu tenho uma pergunta. Sim, Thiago, pode falar. Sim, é quanto aos desafios, né, de você, enquanto mulher, né, você enfrentou nessa sua caminhada, né? A gente viu que você já viajou muito, né, uma mulher empoderada, tem conhecimento, mas aqui na nossa realidade, na nossa região, né,
a mulher tem um desafio muito grande. É questão de preconceito, questões. É uma desvalorização da mulher. Tiago? Atualmente encontra. Tiago? Seu microfone está dando interferência, a gente não está conseguindo te ouvir. Não, está muito ruim. Como se ele tivesse coberto com alguma coisa. Vou colocar no Tá bem. A Daniele colocou uma pergunta no chat também. Se o Thiago não for perguntar agora, a gente pode estar passando para essa pergunta. Professor Flávio, o senhor pode fazer sua pergunta? Bom dia. Peço parabéns pela apresentação. É sempre bom esses exemplos, né? Eu tenho um exemplo forte da esposa do Rodrigo Junqueira, que tocam juntos lá o projeto Mutirão Agroflorestal lá em São Paulo. É bem interessante ver a sua disposição e a sua disponibilidade para poder fazer isso, né? O Thiago vinha comentando isso, como é que faz isso, e aqui no Nordeste principalmente, né? As meninas são criadas para serem donas de casa, por mais que estudem e tudo, mas não podem ir para a roça, ajudar na colheita, né? E você traz esse exemplo, né? E a gente tem até esse exemplo na própria instituição que a gente está, né? No instituto, que às vezes as meninas se esquivam do trabalho no campo, né? Assim, e ver esse exemplo de você trabalhando, de você colocando que é importante o papel da mulher e a sensibilidade da mulher nessa situação, né, de agricultura é importantíssima. Os primeiros SAFs foram criados pelas mulheres lá na pré-história. Foram elas que foram resolver, essa aqui dá um fruto melhor, é mais doce, vai alimentar mais bem a minha família, e ela foi manejando isso e fazendo. E a gente perdeu isso, né? O homem tem aquele sentido mais de vou botar o sustento, ganhar dinheiro com isso. E isso tira, né, toda a nobreza da atividade, né? A humanidade da atividade, né? Fica uma coisa muito máquina, muito mecânica. Então, perde todo o poder de observação que você citou, das mulheres chegarem no campo e observarem as coisas. Isso é importantíssimo, né? Às vezes a gente não tem a sensibilidade de olhar direitinho todo o funcionamento como está. Parabéns aos meninos aí por trazer esse tema tão importante, que é colocar o papel da mulher, que é fundamental, imprescindível e indispensável para o bom funcionamento dos roçados, né? E da família rural. Muito legal, parabéns. Eu queria te fazer uma pergunta, Pepe, porque você colocou, por exemplo, que o Ernest sempre fala isso, por que a gente não pode modificar o nosso agroecossistema para que as plantas tenham maior conforto? Mas assim, antes disso, você falou das punks, né, que estão mudando até a forma de chamar, porque não é que elas não sejam
tradicionais, elas sempre foram, fazem parte da educação há muito tempo. E elas estão aí e continuam estando aí, muitas delas hoje sendo tratadas como plantas invasoras, né? Elas não são invasoras, elas estão aí porque elas estão adaptadas. Então, eu acho que é bastante interessante ressaltar e te perguntar como você enxerga isso nos safos que você implanta, a inserção de espécies adaptadas àquele local, sem ter que você ter muito trabalho. Porque eu vi essa semana uma explicação muito interessante de um moço lá de Santa Catarina, que Gilson, o nome dele, e ele é agroflorestador, né, e tudo, e ele estava dizendo que a questão é o processo de sucessão. O que é sucessão? Sucessão é um sucesso aumentativo, né? Então você começa com aquelas coisas mais simples, ou melhor, começa quando te dá mais trabalho. Por exemplo, lá no Wuhan, né, eles começam com hortaliça, dá um puta trabalho. É trabalho pra caramba, mas depois o trabalho vai sendo diminuído com o passar da sucessão, né, ecológica, né, porque você vai colher uma madeira, vai colher uma fruta, então o trabalho é menor e você continua tendo essa renda. E eu queria que você falasse um pouco da utilização dessas espécies mais adaptadas e qual que é a importância disso, da gente utilizar essas espécies até para diminuição do trabalho e fazer com que, né, o ambiente seja criado a partir dessas espécies adaptadas, menos exigentes e tudo mais. Muito obrigado, gratidão por sua apresentação, legal pra caramba, muito bacana, parabéns pelo seu trabalho e parabéns aos meninos aí pela organização, muito legal. Obrigada, Flávio. Então, muito importante que você falou, a questão da sucessão, né? Então, a base hoje da agricultura convencional é solo descoberto. Essa questão que você falou das consideradas punks, mas que há muito tempo se utilizava, um tempo atrás, mas hoje é considerada punks porque se colocou, como você disse, como ervas daninhas. São prejudiciais. Não, elas estão ali. Quando você descampa, quando você tira tudo e deixa descoberto o solo, elas vêm para iniciar o processo de regeneração daquela terra. Elas vêm ali para deixar tudo coberto, para a umidade ficar para no futuro plantas mais exigentes virem entrando no sistema. Essa questão que você falou do João é trabalhoso inicialmente. Você vai botar uma horta, vai começar a aparecer as tais ervas daninhas. Mas elas são simplesmente para não deixar descoberto, para sempre ter, por isso cada vez mais plantas numa área. Você vai botar essa diversidade para você colher de tudo e não deixar nada descoberto. Se você deixar só descoberto, elas vão vir, mas deixa elas vir, você vai consumir. E a adaptação é importante até nas sementes, você ter sementes e mudas que estão adaptadas a tal região que você vive. Nossa, o machixe é maravilhoso, muitos não conhecem. Deixa eu pensar outra que agora me fugiu um monte de nome. Mas tem plantas que muitas pessoas já consumiam antigamente e hoje dizem, mas eu não comi isso é punk. Punk é considerado até, eu me lembro que o Binho falava, a gente consumia o cacau verde para fazer salada, a gente consumia as folhas dele, novinhas, né? Aí eles diziam, é punk. Poxa, se dá para comer o fruto do cacau, dá para comer a folha também. A questão da regeneração, essas plantas se chamou como invasoras porque queriam monocultura, queriam só um tipo de planta naquela área. Mas o processo agroflorestal é você plantar variedades para não deixar nada aberto no solo, para deixar sempre cobertura e vai colhendo conforme o tempo. É muito importante pensar na sucessão. É trabalhoso inicialmente você analisar o ambiente que você está, ver quais as plantas que melhor se dão nesse ambiente, planejar, fazer esse desenho, mas depois o próprio ambiente vai se regenerando, vai trazendo, e se tiver uma ou outra que você quer retirar, não tem problema, não é morte dessa planta, é simplesmente ela vai virar matéria orgânica ali.
Você pode selecionar café da capina seletiva. Muitos dispersores, muitos pássaros já trazem sementes também. Então, quando o sistema está biodiverso, todo mundo auxilia. E, como ele falou, o Fábio comentou sobre as punks, tem também a questão das pragas. Não é praga. Se a formiga está comendo uma folha de uma árvore, é algum indício que aquilo ali está faltando nutriente, que ali está faltando alguma coisa, que aquela planta não é para aquele lugar. Ela está te dando indicativos. Então você tem que observar muito, ter um cuidado, entender o funcionamento de cada parte do sistema. E consumir de tudo, principalmente da sua região. É que tem um costume, pelo menos eu vejo muito aqui no sul, costume de trazer coisa de fora, sendo que tem coisas nativas. Aqui você não acha mais butiá é de uma palmeira. Você não acha, eles tentam trazer palmeira de outras regiões e não dá valor para quem está aqui, muitas vezes. Isso você vê em vários locais. Então sempre dá valor para o que dá naquela área, para o que já está certo e adaptado para aquele ambiente. Melhorar cada vez mais. Não sei se eu respondi. Tem mais a questão. O Thiago tinha perguntado, não foi, Thiago? Sobre as experiências, aquela hora tinha caído a minha conexão aqui. Sim, a pergunta do Thiago foi: como superar o preconceito e a desvalorização da mulher no campo? Isso aí é bem complicado, assim, ó. Logo que eu quis cursar uma área agrícola, muita gente dizia, não, vai ser professora, vai ser enfermeira, vai trabalhar numa área mais feminina, nossa, você é mulher, vai querer botar a mão na terra, querer se sujar. A questão cultural, assim, de que a mulher tem que estar... Não, você tem que casar primeiramente. Eu fui com 17 anos para estudar lá, então eu saí direto com 17 anos para bem longe da família, né? Aí eles diziam, nossa, você é doida, uma menina vai para tão longe. Era 500 quilômetros de distância da onde eu moro, né? Morava, tá? Então eles diziam, que isso? Mulher vai sair sozinha para estudar uma área de homem? Eu digo, não, é o que eu gosto, eu me sinto à vontade e eu não vou desistir do que eu gosto de fazer, que eu me sinto apta, porque dizem que não, porque não é feminino. E fui. E eu fui muito bem aceita dentro do curso, meus amigos também não tinham essa questão de preconceito, mas é muito difícil. A mulher não pode desanimar quando ela ouvir, não vai dar valor para certas coisas. Você tem que ouvir sugestões, coisas que te façam crescer. Essa questão de apontar para o dedo e dizer, não, você não pode levar para o coração, não. Você tem que assumir, claro, erros que você faz durante a sua vida, mas isso não é um erro, você querer trabalhar no que você gosta. E com o tempo foi melhorando, com o tempo você vai mostrando o empoderamento, como dizem, né? Você, não, eu posso fazer, eu sei fazer, por que eu não vou fazer? E a mulher vai a cada vez assumindo mais o seu local aonde ela quer. O Fábio comentou sobre o mutirão. É muito lindo o trabalho da Denise Potó, eu não falei o nome errado, Denise Potó. É lindo o trabalho dela. E ela é uma pessoa muito empoderada. Quando ela sentiu que na região, se não me engano, é Ribeirão Preto, que era só latifundiário, que era só monocultura, o trabalho dela era completamente diferenciado. A pessoa, meu Deus, será que vai dar? Mas vai. Trabalhou com educação, levou essa educação e tem sua fazenda muito linda, faz parte do Rama, que é muito legal, depois as mulheres que estiverem me ouvindo e os homens também. O Rama é algo muito interessante, que as mulheres agroflorestoras podem fazer parte e conversar sobre essa experiência. Como o Thiago falou sobre essa dificuldade, esse preconceito, as mulheres podem conversar sobre as experiências e trocar essa ideia que a gente pode fazer o que a gente quer, sim. Mas ainda é uma sociedade patriarcal, mas estamos buscando sempre melhorar, né? E trazer igualdade. Fazer o que tem aptidão e não o que dizem que é feminino para fazer. Mais alguma questão? Sim. A Daniele Teff perguntou como a educação contextualizada contribui nesse processo com as crianças. Com as crianças é muito bom. Então, questão de falar sobre agrofloresta, eu falei, como eu tinha até comentado para a Caroline, foi mais para crianças. Adultos eu mostrei pelo exemplo. Que muitas vezes falar para alguém que não conhece,
ele vai dizer, tá bom, isso é muito trabalhoso, isso não funciona, eu vou botar veneno e pronto. Pra que eu vou capinar? Só posso botar um contato e acabou. Mas as crianças, elas têm ainda essa inocência, né? Então elas te ouvem. Eu senti muito bom o trabalho de cooperação entre a escola fundamental, o ciclo normal do colégio, juntamente com algum projeto seja dificilmente, infelizmente, governamental, tem algum projeto, mas os que eu conheci foram trazidos de fora. Esse projeto da Saúva é um projeto que vem da Alemanha. A Bianca faz parte da associação na Alemanha e eles mandam o valor para a administração, então a parte financeira vem toda da Alemanha. E eles trazem essa educação junto, complementando o colégio normal, né, dito normal, fundamental, médio, junto com esse pós-aula. Então você vai ter a parte didática totalmente no campo. Você vai lá e mostra a planta, você vai lá e mostra a cobertura de solo, você vai lá e mostra como fazer, você vai mostrar como até beneficiar. A minha mãe fazia parte da gastronomia, então ela ia lá e fazia panquecas, ela fazia carne de jaca. Então a criança, eu acho que complementa muito usar a educação em casa, o exemplo em casa, usar também no colégio normal e aí tudo junto com algum projeto ecológico é muito bom. A criança vai ver junto com o exemplo, vai ver através dos pais, dos professores e do projeto social. Eu acho muito legal trazer isso para as nossas futuras gerações. Quem mais quer falar? Eu não vi as mensagens aqui. Queria que vocês falassem comigo, eu gosto de ouvir a voz. Tem outra pergunta aqui da Elzamar, que ela perguntou como você oriental. Como eu disse, então é muito bom ter projetos dentro do próprio colégio, uma hortinha, né? Uma hortinha, e a criança já vai ter aquela vontade de continuar no campo. Tem projetos pelo Brasil afora, acredito que eu vi também em Nilo Peçanha, através do Cefap, era um projeto da Odebrecht, mas era um projeto bom, porque mostrava a agricultura já sustentável para a criança começar a fazer na própria área dos pais. Então, cada vez mais os colégios mostrarem, dar aula de ecologia, vai ser importante para não ter esse êxodo rural, para não quererem ir para a cidade. Então, os colégios no campo é muito importante. Institutos federais, como o de vocês, o Instituto Federal que eu estudei, que você tenha junto a teoria e a prática. É muito importante, muito importante. Mais perguntas? Deixa eu ver. Alguém quer mais? Oi. Eu não sei, eu tive que sair aqui um minutinho. Você respondeu a pergunta do Tiago, como fazer para vencer esse preconceito? Sim, eu comentei que foi muito difícil, né, inicialmente, quando eu logo saí, não conseguia trabalho na área, mas com o tempo, né, você vai se empoderando, você não vai dando ouvido a quem te aponta o dedo e diz que você tem que ser feminina. Se você fizer um trabalho diferente, você não é feminina. Eu acho que eu respondi, Thiago, não sei se tu quer exemplifique mais. Não, mas fui eu tive que dar uma saída. Tá sim. Obrigado, obrigado. Não, fácil. Professora Francisca, você pode abrir seu microfone, tá bom? Tá, bom dia. Bom dia, Tef. Bom dia. Bom dia aí os meninos, professores. Recentemente aqui em Cocal, eu acabei concluindo um trabalho com as mulheres de um assentamento rural, né? Exatamente trabalhando essa questão da invisibilidade do trabalho feminino, né? Dentro dos assentamentos, porque eu acho que no Brasil, essa pandemia agora mostrou pra gente que o Brasil, que a gente já sabia, mas agora ficou bem claro, né, Tef?
a questão da desigualdade social, de que o Brasil é um país continental bem diferente, né? Enquanto a gente tem regiões que já estão saindo da pandemia, ainda tem outras que estão entrando e tem outras que estão no platô da pandemia. Então isso mostra um Brasil bem diferenciado. E com relação ao próprio reconhecimento do trabalho feminino, a gente pode ver isso através das regiões. Eu observo assim, que na região sul, que é a região a qual você nasceu, né? A gente sempre teve aquela questão do trabalho feminino, ele está muito ligado ao trabalho masculino também. A mulher desde cedo já vai ao campo, na questão da agricultura. No Nordeste, eu diria que o trabalho feminino no campo ele está ligado a dois fatores. A questão econômica, porque quando você é pobre, você tem que ir para o campo, você não tem a escolha de ficar em casa. Você tem que ir porque a família toda tem que trabalhar. Na minha família foi muito isso, tinha a questão de ser homem e ser mulher. Papai dizia tem que ir todo mundo para o campo, não tem essa de sexo, né? Então você tinha que ir para o campo, então não vai muita diferença de sexo, mas você nunca é reconhecida enquanto mulher. O seu trabalho nunca vale enquanto um trabalho de homem. Você pode trabalhar igual, como na região, eu via várias vezes as mulheres trabalhavam igual um homem, às vezes até mais que um homem, mas a diária da mulher era metade de um homem, ou um terço do que era para um homem, entendeu? E aí você pega essa realidade hoje e coloca 30 anos depois, como o Fábio colocou aí uma observação que ele colocou. Hoje em dia, as mulheres, as meninas da nossa região, elas são orientadas mais a ficar em casa, a estudar. Não vão muito para a nossa famosa roça, que a gente chama, né, para o campo. Mas por quê? Porque a realidade econômica hoje é outra. Então elas, de certa forma, estão tendo a opção de não ir para o campo. Porque esse trabalho, a situação econômica permitiu que elas não tenham que ir. Mas no momento anterior, que a gente vivia há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha essa opção na nossa região. Então era uma questão econômica e para vocês eu vejo assim mais como uma questão cultural. Vocês assim na região sul, independente do sexo, vocês sempre tiveram aquele hábito de ir ao campo. Não é tanto ter uma questão, tem o fator econômico, mas pesa muito a questão cultural. E o nosso aqui pesou muito a questão econômica. Mas mesmo aquelas mulheres que eu entrevistei, que ficou nessa faixa de 30 anos para cima, né, no assentamento, trabalhando com elas, o que a gente vê? Que elas têm uma jornada de trabalho, aí não é adulta, é uma tripla ou quádrupla jornada de trabalho, né, porque é mãe, cuida da casa, e geralmente são essas mulheres que desenvolvem essas práticas sustentáveis dentro do assentamento, que vão atrás, através até da prática mesmo de um pequeno quintal produtivo em casa, ela vai desenvolvendo essas práticas sustentáveis para depois espalhar para o assentamento como um todo. Mas ela não é reconhecida pelo companheiro, entendeu? Quando você pergunta para o companheiro o que ela faz, não, ela dá uma ajuda. Embora ela passe o dia todo com ele na produção e quando sai de lá ela ainda vai fazer o almoço, ainda vai fazer a janta, mas eles não reconhecem. É por isso que os autores falam muito a questão da invisibilidade do trabalho da mulher. Na nossa região é batido muito essa invisibilidade. Aí eu queria ouvir um pouco de você, tem esse reconhecimento, há um reconhecimento maior. E aí pesa muito a questão cultural, que a gente não consegue passar por essa barreira cultural aqui na nossa região. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Francisca, né, isso mesmo, você tem grande razão no que você falou. Dá para ver muito, região de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, realmente o reconhecimento já vem há mais tempo. Mas o trabalho é pesado igual, porque eu vi a minha avó, então, minha avó e minha bisa, ela tinha que cuidar, como você falou, da casa, dos filhos, ajudar no campo, e no final do dia você ouvia o esposo e até os vizinhos dizer, sua mulher, né? Não, ela me ajuda, mas ela tá no campo junto, ela planta junto, ela é agricultora também, ela não é só auxiliar, né? Como você falou em assentamentos, em Alagoas, eu fui a 2 assentamentos assim, que me marcaram muito. Foi um em Eunápolis, na Bahia, porque eu vivi muito tempo na Bahia, em várias regiões da Bahia, mas foi bastante tempo assim. E em Eunápolis, você via muito isso, como você falou, da questão da renda, né? A baixa renda, você obrigatoriamente tem que botar todo mundo para trabalhar, criança, adolescente, mulher e homem.
e não ouvir do marido, muito obrigado por você ser parceira nisso, né? Ou até da comunidade dizer, não, ela é agricultora. Ele é agricultor, ela é agricultora. Não, ele precisa a esposa do agricultor. Não, tem que dar reconhecimento que ela trabalha tanto quanto. Então, aqui no Sul, realmente dá mais valor para a igualdade de trabalho. A mulher pode ir quando ela quiser, né? Há mais tempo ela pode ir fazer o que quer, e a renda é um pouquinho maior, mas não sei, ainda tem áreas aqui que você vê passando maus bocados. Mas é muito importante dar valor para esse trabalho, que às vezes, como a senhora falou, é muito maior que o do homem, porque ela tem que cuidar de toda a casa, ajudar na agricultura, no plantio, na colheita, no beneficiamento e da educação. É complicado, mas realmente eu sinto que na região sul você tem até a questão de mais projetos de estudo, né? Você tem muita faculdade, cursos. Eu vi na Bahia algum desenvolvimento, Alagoas faltou um pouco assim, ó, de acesso. Na região que eu fui, é na região ali da Serra da Barriga. E pelo CPT, tinha um assentamento muito legal, que já não usava nada de agrotóxico, não tinha nada químico, era todo orgânico. A região tinha água muito boa, né? Mas a mulher realmente lá não era reconhecida. Ela só era como a mãe das crianças, mas ela estava no campo. Tinha uma senhora que eu vi o empoderamento dela, assim, uma mulher que trabalhava de tudo, e ela já tinha uma mini agrofloresta naquela horta dela. E ela era coordenadora na época, então ela vinha e trazia essa questão da mulher, vamos mostrar que a gente pode ser a proprietária da área, né? Tanto que ela era a responsável pela área, né, o esposo. Então ali eu consegui ver bastante a questão da renda. Por quê? Porque não tinha muito como vender o produto, era muito distante, de vender lá em Maceió. Mas aí a cooperação entrava, todo mundo se ajudava, os vizinhos se ajudavam, a família ajudava, e um que colocava os produtos de todo mundo e levava para vender na feira. Então essa cooperação de toda a família e de introduzir a mulher como também parte agricultora, como camponesa, não só como auxiliar, como esposa de agricultura. Muito importante realmente que você falou. Nas áreas indígenas também você vê, tem muita separação, questão cultural, claro, de a mulher ficar com certo trabalho, mas vem evoluindo também até dentro, sabe? Porque quando vão fazer eventos para ganhar renda, os amigos do Caribe Chocó, a mulher também se apresenta, a mulher também faz parte do grupo de apresentação. Então não é mais a que fica só esperando o esposo vir com a renda, né? Não fazer todo o trabalho por si. Mas eu sou meio ruim de tecnologia, tá, galera? O Otávio fez uma pergunta que sabe que foi no nosso grupo, né? Ele estava curioso sobre a sua experiência com sua mãe, né? Como foi trabalhar com ela e como foi viajar para diversas regiões do Brasil, se você teve alguma dificuldade. Nossa, obrigada, Carolina. Nossa, foi bem difícil inicialmente. Foi bem difícil porque eu trabalhava numa grande empresa aqui na região, hoje ela quebrou. É uma empresa esmagadora de soja, como eu falei, né? Fazia biodiesel e também óleo de soja, mas aqui não produz óleo de soja, mais em São Paulo. Aqui era mais o recebimento dessa soja. E então era status social você trabalhar nessa empresa. Então quando eu disse não, eu vou sair. Peguei a renda que eu tinha, o valor que consegui juntar nesses tempos de trabalho nessa empresa. Minha mãe trabalhava já num trabalho masculino, porque, né, dito como masculino, porque ela era vigia. Ela é servidora pública, né? Ela largou o trabalho público e fomos porque não estava compensando. Trabalhar das 6 da manhã até 8 horas da noite não estava compensando. A gente queria aprender algo diferente, queria vivenciar e não estava conseguindo se bancar. Estava muito difícil na época, questão financeira. Era só eu e ela, então eu e ela para viver, né? E fomos. E conseguimos o trabalho, logo chegamos na Bahia. E foi difícil inicialmente, mas foi muito bom, um ajudando o outro, né? Um cooperando, eu na parte de plantio e ela na parte de gastronomia, e também sempre levando a educação. Primeiro a gente trabalhou fazendas, assentamentos, depois foi para o projeto social.
Então, dificuldade teve. Na época a gente saiu com o carro, então foi mais fácil para iniciar a viagem. Do que mais. Trabalho teve, mas foi bem interessante. E foi muito bom você sair da sua zona de conforto, querendo ou não, de achar, não, é isso aqui, eu só tinha conhecido até Porto Alegre na época, não conhecia muita coisa, então você vê as dificuldades que tem pela frente, como vive em cada região, como foi difícil para se estabilizar e conseguir um trabalho em outros locais, mas sempre com querendo botar a mão na massa e se apoiando uma a outra, a gente consegue, né? E dá tudo certo. E buscar sempre conhecimento e troca de conhecimento, troca de saberes e experiências. Quem mais gostaria de falar? Bom, Professor Flávio. Beleza. Só porque quando eu citei a questão do seu trabalho ser um exemplo, como o trabalho da Cultura, né? Conheci a Cultura na universidade, né? Então, há muito tempo atrás, não vou nem dizer quanto tempo, senão você não vai mais me chamar de Flávio, vai chamar de Senhor. Então, beleza. Porque, na verdade, por exemplo, a gente fala da inserção da mulher nesse trabalho da agrofloresta e da importância e da necessidade de tê-la junto por conta da sensibilidade, por conta do poder de observação, que é extremamente necessário e importante para esse sistema de produção, né? E aí eu vejo aqui, né, são poucas as nossas educandas aqui que botam realmente a mão na massa para poder fazer. Como você vai levar essa informação sem colocar a mão na massa? E dizer, não, você tem que... Então o exemplo, como você disse, que o exemplo é que arrasta, que leva mesmo, é que mostra. Então a gente tem que ter essa coisa também. Então eu só ressaltei isso para que as mulheres, as meninas, né, que são nossas educandas, façam isso, porque não adianta você dizer que vai ter que fazer assim. E as mulheres são um tanto quanto desvalorizadas no campo, porque quando ela vai para lá, e aí eu lembro do rapaz que trabalhava com a gente, num sítio que a gente tinha arrendado na época da universidade, e tinha a Cristina, que era uma amiga minha, que também trabalha com agrofloresta, né? E a Cristina era danada, né? Na enxada e tal, e aí ele falou assim, rapaz, ela é boa, olha só, até o pezinho para tapar a semente ela já tem a habilidade. Então quer dizer, o cara observa isso e a gente ganha respeito quando isso. Então o respeito não é que tem que ser imposto, mas tem que ser conquistado dessa forma. Assim, quando a Francisca falou que as mulheres o trabalho é invisibilizado, não é invisibilizado só pelos homens ou só por elas próprias. Nós fizemos uma pesquisa aqui com uma educanda nossa da UESP, na época que eu trabalhava na UESP como professor, e aí nós fizemos um assentamento com 26 mulheres, e as 26 eram as titulares do lote, porque os maridos viajavam muito naquela época, e das 26 mulheres, quando a gente fez uma pergunta, qual o seu sonho? Nenhum sonho delas era individual. Eu quero isso para mim. Era sempre sonhos coletivos. Então é importante demais que as mulheres estejam juntas, ombro a ombro, trabalhando, porque o sonho dela é sempre coletivo. Se nós pensássemos como uma mãe de família, não estaríamos vivendo a desgraça que a gente vive no mundo. Valeu, muito bom, parabéns. Nossa, muito obrigada pela fala, pela complementação, é muito legal como você falou. E essa questão, inicialmente aí, da gente buscar o respeito, né? É bem isso, nesse assentamento mesmo de Eunápolis, na Bahia, aconteceu algo bem engraçado, que em quase todos os lugares que eu acabo chegando para fazer algum trabalho acontece isso. Um interessante nesse de Eunápolis foi isso aí que você viu. Eu fui botar a mão na massa, ninguém acreditava, não, menina, vai saber.
na época era mais jovem, né, agora já estou com 30. E aí, quando eu comecei a mexer com a enxada, que eu comecei a plantar, que eu comecei a buscar madeira, que eu comecei a podar, eles disseram, nossa, ela faz mesmo. A mesma coisa no assentamento lá da Serra do Zumbi, lá na Serra da Barriga, né? Na serra lá onde o Bispo Samares esteve lá com o Quilombo. É muito linda a região, muito linda, muito produtiva. E aconteceu a mesma coisa. Quando eu cheguei, e aí a Heloísa, que era a coordenadora, falou, não, ela é técnica agrícola, vai ajudar a gente aqui. Também eu botei uma área experimental para fazer o trabalho já para mostrar. Quando eu comecei a capinar, tinha 5 homens em cima do monte lá olhando. O que ela está fazendo? Realmente ela faz, então vamos ver como é que é. E foi muito interessante quando eu comecei a colocar a cobertura, né, de matéria orgânica, e aí começou a germinar, e aí você via tão verdinha, tão produtiva, tanta umidade na época da seca ali, né, porque dava 6 meses bastante chuva, 6 meses bastante seca ali na região. Aí estava úmido, eles viam, levantavam assim a cobertura e diziam, rapaz, aqui está úmido, funciona. Aí agora vai me fugir o nome dele, mas teve um senhor de uma área vizinha, onde eu estava fazendo esse lote, a cobertura que funciona, que junta umidade e que vai ser bom. Então é muito importante isso. E outra questão que o Fábio falou muito legal é pensar no coletivo. Quando nós saímos, a gente estava pensando, tá, a gente está fazendo para a gente ter Sky, para a gente ter nosso sofazinho, nossa cama, no escritório na época, né? Não estou podendo ir para o campo porque não me colocava como técnico agrícola e era só para eu ficar na parte de documentação. Quando eu pedi para ir para técnico de campo da assistência, eles me disseram, não, você vai ficar então de carregada administrativa. Eu gosto de administração, gosto de gestão, mas eu pedi para o campo. Então foi quando a gente conseguiu ver o quanto é importante o coletivo. O coletivo, isso mesmo. Você não pensa só em você. E a agricultura sustentável no sistema sucessional, regenerativo, no sistema florestal, pensa no todo. Pensa não só no agora, no ganho de agora para a gente, que a gente precisa da renda agora, a gente consegue essa renda no sistema florestal, mas pensando no todo, né, que os meus filhos, eu ainda não tenho filhos, mas eu poder mostrar para o meu sobrinho, meu primo, perdão, mostrar para todos os meus votos, meus afilhados, que dá para fazer. E ter uma geração futura com esse pensamento é muito importante. A gente acaba pensando no coletivo, não adianta. Quando você aprende ou entende o sistema, você pensa no coletivo, pensa no todo, não consegue mais pensar só por si. É bem isso mesmo. Tem mais gostaria de falar? Tef, o Nonato Souza, ele fez um comentário sobre sua fala e em seguida ele fez uma pergunta. No curso, quando você fez essa fala, né, o curso não me apresentaram um cuidado ecológico, que devemos ter um manejo com a terra. Essa realidade é via de regra no ensino formal que temos regido pelo capital e o sistema capitalista. As exceções são vistas nos processos formativos que vão de encontro a esse sistema. A exemplo, as escolas de famílias agrícolas e outros projetos pontuais, principalmente intermediados pelos movimentos organizados no campo. Aí, em seguida, ele perguntou, como você avalia esse ensino formal como provedor desse conhecimento tão importante que é o manejo agroflorestal? Então, eu acho que eu me expressei mal ali, que eu não tive o conhecimento agroflorestal ou a questão de ecológico foi no técnico. Só falaram um pouco sobre plantio direto, muito pouco, sabe? Um pouco sobre silvopastoril, mas foi muito pouco para o que hoje a gente tem podendo ser mostrado, como ele falou, vários locais que dão essa abertura para falar sobre a agrofloresta e também por questões ecológicas. Mas no curso formal meu, do ensino considerado fundamental, médio, né? Eu tive uma professora muito boa de biologia,
Eu acho que por isso que eu já tinha essa essência e achei estranho quando eu fui para trabalhar com técnico e fazer o curso técnico e não senti essa mesmo conhecimento que foi passado no fundamental, que a gente tinha práticas muito legais. O meu curso formal, assim, de fundamental e médio, foi bom, muito bom na área. E tem muitos cursos bons. Mas eu digo, no técnico, eu não tive tanto a possibilidade como eu vejo vocês podendo ter, como eu vejo entre outros cursos que hoje se desenvolvem. Também faz 10 anos isso, né? A agricultura veio trazendo cada vez mais conhecimento diferenciado, né? Há 10 anos atrás eu não tive tanto, não senti tanto a me trazer para a agroecologia, a me trazer para a agroflorestal lá no técnico, mas no ensino fundamental e médio sim, eu senti muito bem. E eu vejo desenvolvendo muito nessas escolas rurais, tem muito na Bahia. Eu sou muito fã da Bahia, mas na Bahia tem muito locais que você consegue ter esse curso junto com o curso formal, né, fundamental e médio. Eu fico parado, eu queria ver mais alguém falar, se mais alguém quer debater algo. Se mais alguém tiver uma pergunta, pode ficar à vontade para ligar o microfone, gente. Bom, como o pessoal está meio devagar, eu vou fazer outra pergunta. Nesse assentamento que a gente falou, a gente foi fazer um trabalho lá pelo NEA Cajuí, pelo Núcleo de Estudo em Agroecologia, que eu estou como coordenador até hoje, desde 2010, estamos fazendo 10 anos, e aproveitar para fazer a propaganda que nós vamos ter o webinário hoje às 15 horas, e o tema é agroecologia, economia solidária e consumo consciente. Está aí divulgado, quem quiser participar, as inscrições ainda estão abertas. Bom, e aí lá, essas 26 mulheres, elas tinham um lote de meio hectare onde ficava a casa e tinha os lotes de produção, que os maridos iam para os lotes de produção e faziam roça queimada. Como a gente trabalhou a questão agroecológica, no final, as 26 mulheres tomaram uma atitude. Você quer queimar, você queima lá na sua roça. Dentro do nosso lote de moradia não queima. E foi uma revolução, e elas começaram a fazer plantios sem queimar, e hoje a área ainda é bem preservada, eu mantenho contato sempre com eles, é bem preservado. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse empoderamento que com o seu trabalho você traz para as mulheres. Entendeu a pergunta? Sobre o empoderamento, né, para trazer para as mulheres. Isso, através do seu trabalho, do seu exemplo. É interessante que isso seja mostrado, né? Porque a Maria da Graça falou assim que independe do gênero, o que vale é a inteligência humana. Óbvio, tem muitos homens que são extremamente sensíveis e que têm uma sensibilidade bem feminina, né? Aquela coisa se pegar um Gilberto Gil escrevendo Super-Homem. Então, a Maria da Graça fala isso, né? Mas assim, independe, a gente sabe disso. Nós não estamos discutindo. O que a gente está trazendo à tona é o papel da mulher, que é o que você está trazendo e mostrando que é um exemplo fantástico para as tecnólogas e os tecnólogos que nós vamos formar aqui em agroecologia, sabe? E outros profissionais que aqui estão. Tá? Então, precisamos trazer isso, porque esses exemplos são muito importantes serem colocados à mesa, né, vamos dizer assim, para que todos possam saborear e beber, né, desse líquido precioso, desse saber precioso, que é o saber que você traz através do seu trabalho, que você desenvolve. Mais uma vez, parabéns. Muito legal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Você lembrou uma coisa para mim sobre as queimadas.
eu vi muito no assentamento de Alagoas essa questão, aí me diziam assim, é questão cultural, sempre fez queimadas para limpeza da área e vai sempre fazer. Não vai sempre fazer. Se você aprende que está fazendo errado, por que você vai sempre fazer? Cultural não é só isso. Não, se o pai e a mãe faziam, eu tenho que obrigatoriamente fazer. Se o conhecimento traz algo novo, vamos testar. E foi uma grande dificuldade. Como era um canavial anteriormente, era a lajinha, todo canavial aquela área, então era o costume fogo. Foi muito difícil tirar de alguns não mudou o pensamento, mas muita gente mudou o pensamento quando viu que não era necessário, que estava destruindo os nutrientes do solo, que estava degradando, né, compassando, é horrível. Mas você lembrou a questão da queimada, eu me lembrei dessa questão que foi muito difícil conversar, debater, trocar experiência e falar, não, você pode fazer diferente, não precisa queimada dessa área. Muito legal que você falou dessas mulheres que trouxeram esse conhecimento, né, de ir pra cima e dizer, não, aqui na minha área não queima. Eu tive um problema uma vez nessa área que eu fiz de experimento lá para mostrar, né, quando eu comecei a plantar, estava de boa, e de repente o vizinho começou a botar fogo, meu Deus, e agora? foi bem complicado para essa questão. Agora a questão que você falou das mulheres, do exemplo, é muito importante não ter medo. Não ter medo. Se você se sente apto, não importa, como ele falou, o ser humano é ser humano. Cada ser humano tem uma habilidade, cada ser nasce com um potencial para algo. Você não pode simplesmente ignorar isso e ir para uma coisa completamente diferente que você não gosta. Muitas vezes você tem que fazer isso por causa da questão financeira, mas se você tiver a oportunidade de usar seu potencial, é o que você sabe, que você se sente bem fazendo, você tem que fazer. Não pode dizer que os outros mandam ou ter medo do social, ter medo assim, o que meu namorado vai achar, o que meu esposo vai achar, o que meus pais vão achar. É conversa, é debater, mostrar que dá para ser diferente, que dá para fazer o que gosta e o que sabe, o que é apto a fazer. O primeiro desafio que eu senti foi a questão de sair. Será que pode? Eu até estava conversando com o Otávio, quando nós estávamos falando sobre um ponto, e a gente foi viajou para vários lugares, mas o pessoal falava assim, meu Deus, saíram, para quê? Para que sair? Claro, se você tem na sua região tudo que você pode, suporte, se você se sente pronto para estar ali, fique ali. É bom você dar valor onde você nasceu. É bom você ser, mas você vai estar sempre naturalizado com aquilo. Você vai estar dentro do seu coração, eu sou gaúcha. Mas eu amo Bahia, eu amo Alagoas, eu prato tudo. E poder ver outras culturas, outros modos de vida, te traz te coloca num lugar assim, eu não sei como explicar isso, mas assim, não sou só eu, te tira o egoísmo, te mostra que há algo mais. E ver os exemplos de outras mulheres. Ver mulheres que têm 8 filhos, estão cuidando daqueles filhos, cuidando da terra, cuidando do esposo, vendem na feira, vão lá, fazem propaganda, então é muito legal. Poder a troca desses saberes é muito importante. Então o empoderamento para mim é uma coisa assim, de você fazer, não importa o que a sociedade impõe, que a mídia hoje te coloca, você tem que ser a mais bela, mais maquiada, eu posso estar arrumadinha, mas eu posso estar no campo. É fazer o que gosta, é fazer o que quer e se sente apto. Eu falo bastante, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Desde já eu quero agradecer a sua participação e a sua experiência, que é belíssima. A gente está amando ouvir você falar sobre tudo, viu? Obrigada. Carol, só um segundinho. Já que a TEF gosta tanto de conhecer, vamos convidá-la. Venha para cá. O Piauí vai te receber, a gente vai te receber. É uma ótima experiência, tem experiência aí do projeto que o Otávio está iniciando, que vai ser importante, tem o curso, tem possibilidade de você vir
para ministrar cursos aqui. Vamos esperar toda essa loucura pandêmica passar e que você esperar a pandemia passar. Tá certo? Eu aceito muitos convites, quero muito. Eu fui na Piauí, eu fui a Terezinha já uma vez, mas foi só de passagem, porque a gente estava indo para o Ceará e acabou fazendo uma rota diferente. Quando a gente tinha condição financeira de fazer um trabalho, tinha condição, a gente pegava o carro e ia para uma rota diferente, para ver já as culturas diferentes, para ir para o próximo trabalho, entende? E a gente passou pelo Piauí, na época que estava chovendo, tão lindo, tão verde, passou por uma serra muito linda também ali no Ceará, então aí quero muito conhecer, quero ver vocês pessoalmente. Tomara que o mundo melhore, né? E que a pandemia passe, com todo mundo estando bem, infelizmente muitas mortes, né? Mas o mundo vai melhorar, é a esperança, não é? Isso. Pois venha, as casas são simples, mas os corações são imensos e acolhedores. A minha mãe e eu sempre brinca, a gente não mora muito, né? E nos últimos anos a gente não tem morado muito no lugar que a gente fica, onde tem o trabalho, né? Então a gente vai indo. Seja no Paraná, seja na Bahia, seja Alagoas. Alagoas eu tô sempre indo porque eu peguei muita amizade e acabou virando uma família, a aldeia Cariri Chocó. Eu tive a oportunidade de conhecer a questão indígena, eu acho muito importante isso também para a educação, de dar valor aos povos indígenas. Eu não vou falar que é questão de política, mas hoje está tão difícil para eles, está tão difícil. Quando eu fui a primeira vez lá na aldeia, faz uns 5 anos, eu conheci eles na Ecovila, que eu trabalhei com agricultura orgânica, né, que eles trabalham com permacultura. E lá eu conheci eles trazendo o resgate da cultura indígena, muito legal o projeto do Portal Tupinambá. E ali eles trazem resgate, ensinam para as crianças do colégio, né, fazem o toré, fazem a dança, demonstram a cultura, vendem o seu artesanato. Hoje a renda nessa aldeia é mostrar a cultura e vender artesanato. Eles têm um pedaço de terra, querendo ou não, pequeno, então a gente tentou levar a agricultura lá para dentro, mas ainda um espaço tão pequenininho, mas dá para fazer horta, tem muito, o cacique Paru faz horta, lindamente sua horta. Então é muito legal. Acabei renascendo de novo a conexão com plantar, né? Que o índio tem a questão de preservação, mas a nova geração vivenciou mais eventos e não plantou tanto. Então quando eu conheci ele, o Paru me convidou para ir a Civalda, e eu e minha mãe, para a gente ir lá conhecer a aldeia e trazer um pouco da agricultura lá para dentro também. Foi muito legal. O filho da Civalda, muito animado em aprender a plantar, porque ele sabia beneficiar, sabia fazer os artesanatos, tudo, entrar na mata, ter essa conexão, mas ele nunca tinha realmente plantado, então foi muito legal. Muito bom, Tef. Muito bacana as suas experiências. Se alguém tiver mais alguma pergunta, nós iremos deixar o contato da Tef para caso alguém queira conversar mais sobre as experiências dela, tiver alguma dúvida, nós iremos disponibilizar, tá certo? Obrigada, Carolina. Eu quero agradecer a todos. Oi? Bom, pessoal, antes da gente encerrar, né? Parabéns, Tef, que é o orgulho, né, de poder ouvir, de poder conhecer a sua realidade, a sua experiência. Acredito que todos nós, né, estamos muito felizes por conhecer a sua realidade. Bom, pessoal, e antes da gente encerrar, eu gostaria de convidar a vocês para o nosso terceiro encontro, que vai ser no dia 1º de agosto, né? Na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas. E vai ser com o Gilberto, que a Tef conhece bem, conheci através dela. Ele vai falar sobre hortas agroflorestais diretamente de Madagascar. E aí a gente vai mandar um link de inscrição. Pode falar, Tef. Obrigado. Não, muito obrigada, Otávio. Eu quero agradecer. Quando você falou, eu fiquei, ai meu Deus, eu estou acostumada a falar para crianças. Adultos eu falei muito assim nos assentamentos e projetos sociais, mas é muito gratificante essa troca de saberes. Parabéns pelo projeto, viu, Otávio, a Capriane, Caroline.
e todo mundo que está fazendo esses encontros, muito legal. Obrigada a todos que conversaram comigo. Estou disponível para conversar, eu adoro falar. Sou meio chucra, como diz no sul aqui, chucra para tecnologia, desculpe qualquer coisa, mas adoro trocar experiências. E o conhecimento é isso, é a troca de saberes, é importante ouvir. Eu gosto muito de ouvir, por isso que eu ficava pedindo para quem quisesse falar, eu gosto de ouvir, sabe? Então, muito obrigado, viu? Estou disponível no Instagram, quem quiser seguir, fazer propaganda agora. Tem o Instagram do Sopro do Destino, que é eu e minha mãe, fala dessas viagens, mostra algumas imagens, quem estiver interessado. E olhem muito o Gil, por favor, ele é maravilhoso. O trabalho dele é um projeto muito legal da Faculdade de Fronteiras. É incrível, ele está lá em Madagascar, mas ele tem a Fazenda Aurora Florestal, em Condrei, então é muito legal, legal. Eu queria perguntar se a gente pode disponibilizar o seu slide também, que está muito bacana. Sim, claro. Fique à vontade, viu? Certo. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada a todos. Tenham um ótimo dia, bom final de semana. Você também, Tef. Muito obrigada. A gente amou de verdade a sua participação, tá? Obrigadão.